No vídeo de hoje eu vou te mostrar como armazenar e ler arquivos diretamente na memória flash do ESP8266. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Quando a gente fala em armazenamento de arquivos, tanto no Arduino quanto no ESP8266, normalmente se utiliza módulos de cartão SD, como este aqui. Um recurso interessante no ESP8266 é que a gente pode simular um SD card utilizando a memória flash do próprio módulo. Esse sistema chama-se SPI FFS ou SPI Flash File System. É um recurso disponível que a gente pode armazenar então compartilhando a memória flash do módulo, além do sketch, gravar também arquivos. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu deixei o link na descrição do vídeo para essa documentação e nós vamos nos guiar a partir dela para fazer a explicação do vídeo de hoje. Então, o que é o SPI FFS? É um espaço compartilhado a partir da memória flash do módulo ESP que vai nos permitir fazer a gravação de arquivos customizados, tanto gravação quanto leitura dos arquivos. O espaço disponível para esse sistema de arquivos depende do módulo. Então a gente tem, por exemplo, no modelo genérico de 512K, que seria, por exemplo, o ESP modelo 201, eu posso ter desses 512K 64 ou 128 KB disponíveis para armazenamento. Se eu tiver um módulo de 1 MB, por exemplo, o modelo 01, ESP8266 modelo 01, eu posso escolher opções de 64, 128, 256 ou até 512K. Lembrando que da memória flash total, a gente tem ela compartilhada com todos esses itens aqui, tá? O sketch, o OTA, a EEPROM, o Wi-Fi config, e dentro da memória total, uma parte é o sistema de arquivos. Como é que funciona? Para utilizar o sistema de arquivos, basta fazer um include da biblioteca FS, que já vai estar disponível todos os métodos. O sistema SPI, FFS, ele foi escolhido primeiro porque minimiza muito o uso de memória RAM, o que se adequa então para a capacidade dos modelos ESP, só que em contrapartida tem algumas limitações. Algumas delas são, por exemplo, ele não tem uma estrutura de diretórios real. A gente pode criar estruturas de diretórios que na verdade são composições do nome do arquivo. Então, por exemplo, eu posso utilizar, ao contrário dos outros sistemas operacionais de arquivos, né? A gente pode colocar a barra no nome do arquivo e essa barra vai simular a existência do diretório. Outra limitação é que ele pode ter no máximo 32 caracteres para o nome. Então, considerando além disso um caractere finalizador 0, então na prática eu posso utilizar até 31 caracteres para o nome de arquivo. Isso é importante a gente cuidar porque facilmente a gente consegue passar esse nome de arquivo. Tá? Nós vamos ver depois um exemplo prático onde eu posso utilizar nomes longos, nomes com espaço, desde que respeitados esses 31 caracteres, não só no nome, mas em toda a estrutura. Lembrando, se eu estiver então simulando, né, uma estrutura de diretório, todo o caminho, desde a barra inicial, raiz, né, do diretório até o final da extensão do arquivo, pode ter no máximo 31 caracteres. Aqui ele observa o seguinte, olha, se utilizar mais de 31 caracteres não vai gerar erro, mas se você tiver mais de um arquivo com os mesmos 31 primeiros caracteres, pode dar confusão. Então cuidado, é muito fácil chegar nesse limite, tá? E passar esse limite não gera nenhum erro, só vai gerar problema depois na identificação do arquivo. Como é que a gente faz a carga
de arquivos para dentro do ESP e FFS, o sistema de arquivos. Você vai fazer o download de uma ferramenta que está nesse link aqui, tá? E copiar ela para a pasta disquetes do seu Arduino, criando uma pasta chamada Tools e gravando lá esse arquivo jar. É um módulo Java, tá? Que ele vai utilizar. Reinicia a IDE e a partir daí você vai ter lá no menu Sketch a opção para fazer a carga dos arquivos. Então, tudo que você colocar na pasta chamado Data, que você vai criar então lá na sua pasta de disquetes, ele vai poder fazer o upload. Então cuidado, sempre que você colocar os arquivos nessa pasta Data, nunca ultrapasse o tamanho máximo definido lá na IDE. A gente vai ver depois como selecionar a IDE. Então é muito simples, tá? Basta copiar os arquivos para essa pasta Data e lá no menu Tools, ESP, Sketch, Data, Upload. Você vai fazer o upload desse arquivo. Importante, deixe o monitor serial fechado quando fizer essa carga, senão vai dar um erro. Como utilizar o sistema de arquivos? Vamos olhar aqui rapidamente todas as opções disponíveis, tá? Como é que inicializa? Um SPI, SP, FFS, Begin. O objeto principal disponível a partir da inclusão daquela biblioteca é o SPI, FFS. Esse é o objeto raiz que vai dar acesso a todos os outros métodos e funções. Então, com o Begin, no início do teu sketch, ele vai inicializar e vai disponibilizar o sistema de arquivos. Muito importante, praticamente todos esses métodos e funções retornam true ou false para identificar sucesso ou falha. Então habitue-se no teu sketch, testar a cada chamada se teve sucesso e tome as providências daí dentro do teu código para tratar eventualmente algum erro. Na prática é muito difícil acontecer erro, mas é interessante cuidar isso. Assim como tem o Begin, a gente tem também o End. Quando é que vai utilizar um End para finalizar a estrutura de arquivos? Quando for utilizar o OTA, a atualização sem fio, para encerrar temporariamente o sistema de arquivos para poder fazer um upload dele. Assim como o Sketch, a gente pode fazer a atualização over the air também do sistema de arquivos. Futuramente nós vamos ver uma aplicação utilizando esse recurso. O format, o que é o format? Se eu inicializar um sistema de arquivo e não tiver carga de nenhum arquivo feita anteriormente com aquela ferramenta de upload, eu posso usar o format para zerar, para finalizar. Essa é a BU. Para finalizar o sistema de arquivos. O método Open. O método Open é um dos principais métodos da biblioteca. Ele vai nos permitir fazer o acesso ao arquivo de diferentes maneiras. Lembre então que, mesmo simulando os diretórios, você vai utilizar sempre o caminho completo. Então não existe, por exemplo, estar dentro de um diretório e passar a acessar os arquivos locais daquele diretório. Você sempre vai ter que trabalhar com o caminho completo. Então habitue-se a tratar sempre o nome completo como diretório, todo ele. Diferentes formas de fazer esse acesso, tá? Do Open. Então, eu posso abrir o arquivo somente como leitura, posso abrir somente a leitura e também a escrita, posso abrir ele para gravação. Aí é interessante você ver cada opção deles, onde vai posicionar o pointer do arquivo, se o início, se o fim. Tem que abrir corretamente porque você pode correr o risco, por exemplo, de abrir somente leitura, vai te dar erro se você tentar fazer uma gravação. Ou se você tentar abrir no modo W ou W+, você vai sobrescrever o arquivo existente. No modo A ou A+, você vai iniciar, o append, ele vai iniciar a partir do final do arquivo. Então, cuidado conforme a aplicação que você estiver fazendo na leitura do arquivo, na abertura do arquivo,
utilizar corretamente aí o formato de abertura. E lembrando sempre que teste se teve sucesso na abertura. Outro método bacana também é o exists, para você testar se um arquivo já existe. Aí pode tomar daí alguma providência aí em ele existindo ou não. O OpenDir é uma simulação, né, de acesso a diretório, e você vai poder dar um caminho então de diretório para que ele possa, a partir desse diretório, te retornar os diferentes arquivos pertencentes a esse diretório. Isso é interessante para você, por exemplo, fazer uma varredura, né, desse diretório, poder listar N arquivos que tiverem dentro desse diretório. Lembrando, é um diretório fake, né? É a partir só do nome do arquivo. O remove é para apagar um arquivo, um rename para renomear o arquivo, tá? Tem aí alguns métodos bastante óbvios, né? Uma estrutura bacana que ele te permite acessar é o fsinfo. O que é isso? É uma estrutura que vai te carregar várias informações sobre o sistema de arquivos, como por exemplo, bytes totais, bytes utilizados, a diferença desses dois é teoricamente o espaço disponível. Muito cuidado porque essa informação não é precisa, nós vamos ver na prática depois o porquê isso, cuidado. Tamanho de bloco, número máximo de arquivos abertos, normalmente são 5, tá? Você pode trabalhar com até 5 arquivos. E o maxlength, que seria o que? O tamanho máximo de nome de arquivo, que é 31, tá? Sempre será 31. Outro objeto interessante é o objeto dir. Como a gente mostrou antes ali, o OpenDir, ele vai te trazer um pointer para todos os arquivos naquele pseudo diretório e você vai varrer então. Aqui eu tenho um exemplo de um laço que vai, através desse método dirNext, fazer um pointer avançar de arquivo em arquivo. E a partir do arquivo você tem então, podendo trabalhar com ele para fazer a leitura ou gravação, ver informações como nome e tamanho do arquivo, tudo isso a gente vai ver depois no exemplo. Outro objeto interessante também é o próprio arquivo file, que a gente pode ter acesso a partir da instância do objeto dir, ou abrindo propriamente o arquivo, passando o nome completo dele. Uma coisa importante aqui no objeto file, tá, é que ele vai herdar depois todos os métodos de stream, fazendo uma analogia ao objeto serial. Ele vai utilizar os mesmos métodos, tá, como o readbytes, o println, o print, o parseInt, exatamente como qualquer objeto stream. Depois tem uma série de métodos aqui para trabalhar com arquivo que seria mais um arquivo binário, para você poder fazer um seek, movimentar o pointer, saber a posição do arquivo, o tamanho, tá? São métodos aí que na prática são mais avançados para utilizar se você estiver trabalhando com arquivos binários, que não vai ser o nosso caso inicialmente aqui. Depois disso a gente tem os métodos size e name para trazer o tamanho em bytes e o nome do arquivo, a gente vai ver isso na prática depois, e o close para fechar uma operação de arquivo uma vez que ele tenha sido aberto. Então assim, essa documentação eu vou colocar o link ali, você pode depois dar uma olhada. Se você tiver dificuldade com o inglês, é um inglês técnico, é bem fácil. Eu sugiro então de repente fazer a tradução no Google, fica bem tranquilo, tá? Esse é um inglês aí bastante fácil de entender. Então vamos ver na prática como utilizar essa documentação e utilizar o SPIF-FS. Vamos a um exemplo prático então de utilização do sistema de arquivos do File System. Eu vou deixar para download esse sketch. Aqui a gente vai utilizar praticamente as principais funcionalidades aí do sistema de arquivos. Então, vou iniciar incluindo a biblioteca fs.h. Aqui eu estou inicializando a porta serial para a gente poder visualizar, né? Vamos utilizar um ESP Node MCU para o teste. Inicializando então a SPI FSS. Vou fazer um SPI FS Begin. Lembre-se então sempre de fazer o teste. Aqui eu estou fazendo um if
só para sinalizar se eu tive sucesso ou não. Aqui, se você não conhece essa estrutura, um while true seria um loop permanente, um loop eterno. Para que serve isso? É uma estrutura para você travar o seu sketch. Como o loop está sempre em execução, esse é um artifício para você parar a execução. Então, se tiver uma falha na inicialização do sistema de arquivo, ele vem para esse else, exibe a mensagem e trava, ele fica eternamente nesse loop aqui. É só um artifício para o sistema parar. Aqui nós vamos popular, então, vou criar uma variável do tipo fsinfo e vou popular com o método info. Isso é muito bacana porque aqui, a partir daqui, essa estrutura vai estar populada com todas as informações do sistema de arquivos. Então eu vou exibir aqui o total de bytes, os bytes usados, vou subtrair aqui o total e os bytes usados para ter uma aproximação, isso é importante. Os bytes livres resultantes aí, teoricamente, da subtração não são muito exatos. Por quê? Porque como a gente tem os blocos, as páginas alocadas conforme o tamanho individual de cada arquivo, infelizmente ele não consegue dar uma precisão muito boa. Lembre, o SPFSS ele prima por ocupar pouca memória, pouca RAM. Então, em detrimento disso, a gente perde algumas funcionalidades. Uma delas, então, também é a precisão em informação sobre o espaço disponível. Você vai ver na prática, isso não é muito problemático, tá? Tamanho de bloco, página, é o que a gente detalhou anteriormente na documentação, tá? Então, exibimos a informação aí. Aqui eu tenho uma estrutura para ressaltar o seguinte, os nomes de arquivos são case sensitive, então muito cuidado, porque, por exemplo, se eu testar aqui um arquivo imagem.jpg letra minúscula e um imagem.jpg letra maiúscula, tem diferença. Depois aqui a gente vai criar um objeto do tipo dir e vamos especificar para que ele passe a listar desde a raiz dos arquivos. Faço um while, esse objeto dir ele vai ter uma entrada para cada arquivo dentro desse diretório, lembrando desse diretório fake, né? Porque na verdade ele não cria estruturas de diretório, ele só faz um artifício a partir do nome dos arquivos. Então ele faz um loop e vai exibir aqui o nome e o tamanho do arquivo, então essa é a estrutura que você vai usar para fazer a leitura de um diretório, dos arquivos de um diretório. A partir dessa referência do dir, você trata como um objeto tipo arquivo, tá? Você vai poder ler, vai poder abrir o arquivo. Exemplos aí de gravação. É interessante, um artifício legal do sistema de arquivos por exemplo, além de primariamente armazenar arquivos do tipo templates HTML, arquivos de parametrização para o seu sketch, você pode também gerar log. Só que tem que observar o seguinte, a memória flash ela tem uma vida útil. Normalmente ela fica para essas memórias flash dos ESP, é uma memória que vai te permitir umas 10.000 gravações. 10.000 gravações como? 10.000 gravações em cada módulo. Tá? Então isso te dá uma vida útil grande, sim, mas precisa cuidar. Então se você vai, por exemplo, fazer uma gravação de log, a cada ocorrência, a cada ação do teu sketch, toma cuidado, porque pode acontecer que em algum momento esse teu flash vai começar a falhar, você não vai conseguir nem carregar mais arquivos, nem o próprio sketch para a memória flash, então muito cuidado. Então, eu não recomendo utilizar esse artifício para gerar log. Não ao menos log que gere muito volume de dados. De repente um log mais genérico, que se limite a registrar situações mais críticas, legal, mas muito genérico não é uma boa ideia. Bom, seguindo aqui, eu vou criar então um objeto do tipo file. Vamos abrir aqui esse arquivo com a opção add append, né? Vamos abrir o arquivo para
inclusão, ou seja, se esse arquivo já existe, ele não é apagado, ele é appendado, né? Ele passa a ser escrito no final do arquivo. Eu testo aqui se eu tive sucesso, tá? Então habitue-se sempre a testar. Faço o print, ó, aqui usando métodos de stream, né? Que seria equivalente ao serial, por exemplo, println. Vou imprimir 2 linhas, vou fechar o arquivo, isso é importante, senão você pode corromper o arquivo. Abra e feche sempre o arquivo. Gerei o arquivo, log.txt, observa que eu coloquei aqui, ó, log/log.txt, então eu estou simulando uma entrada de diretório, tá? Agora eu vou ler o arquivo, faço também o open, né? Agora eu vou ler ele somente como leitura, ali a opção R, tá? Se eu tive sucesso, o que eu vou fazer? Vou ler. Como é que eu faço isso? Lembra, stream, eu faço um teste, file.available, que seria o equivalente que a gente está acostumado a usar com a serial. Enquanto eu tenho isso verdadeiro, ou seja, eu tenho conteúdo disponível no arquivo, eu vou lendo, faço aqui um read string until, até o N, né, o final de linha. Isso vai fazer a leitura linha a linha do arquivo, supondo que é um arquivo texto, que eu tenha a quebra de quebra de linha, né, fica fácil de fazer essa leitura. Faço loop até o final e faço close para encerrar o acesso ao arquivo. Para finalizar a exclusão de arquivo, o que a gente faz? Eu faço um teste aqui, eu passo a função remove com o nome completo, lembre disso, sempre acesse o nome completo. Se eu passasse só, por exemplo, log.txt, ele não ia encontrar o arquivo, porque não está utilizando o caminho completo. Então eu faço o teste aqui, se tive sucesso ou se eu não tive sucesso. E esse é o final do sketch. Observa que está tudo no setup, porque eu não vou usar nada no loop, eu quero executar somente uma vez esse processo. Eu tenho o resultado já aqui. Então, inicializei, né? Dei o OK, vamos fazer aqui o paralelo com o sketch, né? Ó, fiz o teste aqui, o begin, imprimi OK, deu OK. Aí eu populei as informações da estrutura fsinfo, todos os dados aqui. Então, nesse meu NodeMCU, eu defini ele para ter 1 MB de sistema de arquivos. Então, 957K, os bytes usados, os bytes disponíveis, tamanho do bloco, página, arquivos máximos 5 e tamanho máximo de nome de arquivo 32, lembrando que é 31 na prática, porque o último arquivo, o último caractere é um 0. Aqui eu fiz a listagem dos arquivos, percorri então esse diretório, né? Só para citar aqui o exemplo do teste, né? Observe o seguinte, ó, imagem com I minúsculo ele não achou, imagem com I maiúsculo ele achou. Aqui está a listagem, eu tenho então o resultado dessa linha aqui. Arquivo.txt com 13 KB, arquivo com nome longo, isso é interessante, eu posso usar nome longo, eu posso usar nome com espaço, tá? Isso é bem interessante, só lembre, o nome de arquivo é case sensitive, esse exemplo do imagem aqui. Nome e tamanho dos arquivos, fiz a listagem, depois a gente vai criar o arquivo, né? Fiz a leitura aqui, fiz a gravação aqui e vou ler o arquivo aqui na leitura. Então, abri o arquivo, coloquei a informação aqui do nome e do tamanho dele. Então, log/log.txt 32 bytes. Fiz a leitura, ó, as 2 linhas que a gente gerou aqui no println, inicializando, registro, tá? E por fim a exclusão. Fiz um remove aqui, tive sucesso na exclusão, entrou no true aqui do if. Tá pronto o processo. Gravando vídeos com gatos. Oi, essa aqui é a Fu. Oi, Fu. Oi, Fu. Tchau, Fu. Vai. Vai.
Então, com essa dica, você passa a ter uma opção de armazenamento de arquivos sem utilizar os SD card, utilizando diretamente a memória interna do seu SCP-266. Claro que nós estamos falando aqui de alguns gigas para alguns K ou 1 mega. Então não vamos comparar, tá? A capacidade do SD card com a capacidade da memória interna do sistema de arquivos. O ideal, a utilização ideal do sistema de arquivos é, por exemplo, armazenar arquivos, templates de HTML para sua aplicação, para sua interface web do ESP. Porque normalmente o que acontecia? Você sacrificava, vamos dizer assim, um SD card de 1, 2, 10 GB para armazenar um arquivo de 1K, 2K de HTML. Então aí sim, a solução de utilizar o sistema de arquivos do ESP é muito mais prática, fora que você não precisa ter um hardware adicional. Então fica a dica, espero que tenha sido útil e muito obrigado por assistir. Até a próxima! Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, assine o canal, marque o sininho para receber as próximas atualizações e muito obrigado por assistir! SPI, FFS ou SPI File Flash System. SPI, FSS, FFS, SPI Flash File System, blá blá blá. SPI, FFS. Gravando vídeos com gatos. Essa aqui é full. Compartilhe, assine